Vamos lá. Eu gostaria de... Hoje nós vamos tentar entrar, acho que nós vamos conseguir entrar na meditação da palavra. Mas antes de entrar na meditação da palavra, vamos falar um pouco mais, para a gente finalizar essa janela de confissão da palavra. O que nós estamos aprendendo juntos aqui aos domingos? Nós aprendemos que existe a verdade, diga a verdade. A verdade é a palavra do reino de Deus. Essa é a verdade. E nós aprendemos a transportar, diga transportar a verdade para o lugar feito, para que se manifeste. Que lugar feito é esse? É o invisível. É o invisível de Deus. Então, quando eu coloco a verdade nesse lugar feito, é porque eu estou dizendo, está pronto, eu creio, eu acredito, está feito. Por isso esse nome. E nós aprendemos no decorrer dessas ministrações como que as coisas se comportam dentro do mecanismo da fé quando se trata de transportar a verdade para o lugar feito. Nós aprendemos também do método de agradecimento, diga agradecimento. Agradecimento é a extensão é a continuação da confissão da palavra. Eu agradeço. Por quê? Porque mesmo que esteja nessa atmosfera do invisível do reino de Deus, eu agradeço, porque só agradece quem já recebeu. Diga, só agradece quem já recebeu. Então, se eu recebi, eu vou lá e agradeço. Eu lembro quando eu era pequenininho, tinha um projeto chamado Projeto Recriança, que a gente jogava bola e depois fazia o lanche. Aí aquelas crianças todinha, como eu no caso também, a gente estava ali com a canequinha e a gente pegava aquela canequinha e derramava o Toddy e um sanduíche, e depois eu pegava aquilo e sentava e falava, obrigado tia, obrigado por esse lanche. Por quê? Porque eu recebi. Assim também é o comportamento da fé. A fé, ela agradece. Por quê? Porque o agradecimento é a alavanca, é a mão da fé que faz manifestar o que está no invisível, no visível. Então, o agradecimento, ela é como que se desfragmentasse todos os vestígios de incredulidade que existe na minha mente. Eu começo a me comportar de outro jeito. Por quê? Porque eu estou crendo que eu já recebi. Eu posso não estar sentindo, mas se eu começo a agradecer, eu começo a crer. Então, a confissão, diga, a confissão, que é a declaração da palavra, transporta a verdade para o lugar feito. Pronto. E o agradecimento? O agradecimento transporta do lugar feito para a realidade, para o mundo real, para o mundo terreno. Você está entendendo isso? Então, quando eu agradeço, eu estou dizendo para minha mente crer. Embora ela possa não estar crendo, mas eu me levanto todos os dias e contemplo e falo, é bom. É bom, e viu Deus que é bom. Então só agradece quem recebe e quem vê no reino de Deus. Então isso é a fé. Essa é a fé. Então o que nós estamos aprendendo? Alguns métodos espirituais para que haja verdadeiramente a manifestação daquilo que Deus falou comigo. Então qual é a verdade? A verdade é que eu sou curado. A verdade é que eu sou liberto. A verdade
que aquela pessoa da minha família, ela é curada, ela é liberta. Então essa é a verdade que é estabelecida. Então o que a confissão da palavra faz? A declaração: eu declaro isso, transporto isso para o lugar feito. Está pronto, está feito. Mas e as circunstâncias? E os acontecimentos? Mas aquele menino ainda continua indo nas madrugadas se drogar, e eu não consigo impedir, eu estou vendo isso. Eu quero te dizer o seguinte: essas circunstâncias, esses fatos não mudam a realidade do que você transportou. E aí é que entra a perseverança. O que é a perseverança? A perseverança, ela entra nas circunstâncias e sai do outro lado. Ela corta as circunstâncias. E isso tudo está onde? Está na minha mente. Então um método importante que eu descobri e que fez toda a diferença na minha vida foi o quê? Foi, mesmo estando doendo, mesmo eu sentindo aquela dor, mesmo eu chorando muitas vezes, eu me levanto, ergo as mãos e vejo o meu filho, ele é liberto. Isso vai ao contrário. Então isso faz toda a diferença. Então eu estou testemunhando agora. Testemunhando. Eu peguei a minha família e transportei e disse: está feito, está pronto. E fechei. Nada vai mudar essa realidade. E aí o que acontece? Eu vou lá e agradeço. Obrigado, Senhor da glória. Por quê? Porque a minha família foi recebida no reino de Deus. Eles foram recebidos no reino de Deus. Obrigado, Senhor. Então, a confissão da palavra, que é a declaração da palavra, ela se estende. Ela tem uma continuação. Você sabia disso? Às vezes você já pode ter ouvido falar, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração que o agradecimento é uma extensão, é a continuação. Ou seja, eu confesso, eu declaro, mas depois eu preciso continuar. E como que eu continuo? Eu continuo relacionando. E como que eu relaciono? Eu relaciono agradecendo. Agora, olha que interessante. Essas coisas a gente fala, mas olha só, em Marcos capítulo 11, versículo 24, Marcos capítulo 11, versículo 24 diz assim, ó: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Você está vendo? Creia que já recebeu. Porque se você crê que já recebeu, assim lhe sucederá. Então isso é a palavra de Deus. Então você é um grande empresário, você tem essa palavra, Deus te deu essa palavra, o que você faz? Você vai transportar essa verdade para o lugar feito. E vai começar a agradecer. Eu sou um empresário do reino. Eu sou um empresário do reino. Quantos aqui me acompanharam nos tempos em que eu estava limpando o chão da igreja? Quantos aqui levantam a mão? Então, naquele tempo eu já falava que eu era um empresário. Hoje Deus está me chamando para o caminho do Senhor, mas eu já declarava a palavra junto com Fabinho, né, Fabinho? E ali eu declarava e dizia: eu sou um empresário do reino. Eu sou empresário do reino. Aí depois lá na frente eu fui entender que empresário do reino, nada é meu, tudo é dele. E assim sucedeu quando Deus falou isso comigo. E isso permanece até os dias de hoje. Você me entende? Amém? Então, essa é a verdade. E a gente aprendeu,
Isso é um resumo. Nós aprendemos que eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. O que está escrito em Colossenses capítulo 3:3. Porque nós morremos para o mundo. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ela está oculta. Diga assim, eu tenho uma vida que está oculta em Cristo. Eu tenho uma vida oculta em Cristo. Ou seja, eu sou um homem do céu. Eu estou assentado em Cristo Jesus, à destra de Deus. E no momento em que você vai relacionando com Deus, o que explode dentro de você? O que Deus responde para você? Ele responde a sua vida oculta nele. E aí eu passo a entender verdadeiramente quem eu sou, qual é o meu propósito, o propósito verdadeiro, o que eu estou fazendo aqui na terra, qual é o meu chamado, qual é a minha missão. E não importa, para Deus não existe pequeno ou grandão, é tudo igual. Às vezes você vai ser chamado, sabe para quê? Para cuidar da sua família. Você não pensa que, o que será? Não, às vezes Deus chamou para você para ser aquela pessoa, o pilar da sua casa. Porque através de você, a sua família vai se converter. Porque a gente fica imaginando, o que eu sou, isso e aquilo. Não. E Deus traz paz quando fala contigo. Outros ele vai dizer, olha, você é um empresário. A sua empresa vai arrecadar milhões e vai contribuir para o reino de Deus. Amém. Eu tenho um chamado. Você vai ser um pregador de nações. Então, essa a identidade que explode dentro de você, a vida oculta que você tem em Cristo Jesus, nas dimensões celestiais. E quando eu começo a relacionar com Deus, isso explode dentro de mim. E quando isso explode, aí eu vou começar da mesma forma que a gente aprendeu o quê? Eu vou transportar, porque isso é uma verdade. Então essa verdade, o que eu faço? Eu transporto essa verdade para onde? Para o lugar feito. E depois eu começo a contemplar e ver que é bom e agradecer. Por quê? Porque o agradecimento é essa alavanca que manifesta na terra. Amém? Então é um pequeno pano de fundo para a gente entrar na próxima parte. Vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Então você guarda isso. Confissão da palavra, agradecimento, continuação da confissão da palavra. Amém? Agora nós vamos entender sobre a palavra, que foi a ministração passada, que nós lemos o texto base que foi 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, já vou voltar em João, tá? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja a palavra da verdade. Que palavra da verdade? Que palavra é essa da verdade? Então, nós sabemos que eu estou diante de Deus aprovado. E nós também falamos o quê? Que não importa o que eu estou sentindo. O que importa é que eu estou aprovado. Sim ou não? Não é isso? Por quê? Porque a cruz de Cristo me aprovou diante de Deus. Mas sobre esse manejar a palavra da verdade, aí
se eu quero ter um entendimento acerca da palavra, eu vou em João. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O verbo. Então, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. É a palavra encarnada. Se fez carne. E quem era a palavra? Quem era o verbo? Jesus é o verbo. Então, o próprio Senhor, a própria palavra encarnou na pessoa de Jesus Cristo, como homem. A própria palavra, a palavra criadora do universo, a palavra que criou todas as galáxias, a palavra que criou o homem, a sua maior criação. Toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, e toda palavra que ainda há de ser revelada a homens, ele é a palavra da eternidade, a palavra da salvação. Ele próprio se manifestou, ele próprio é a palavra. Então, Jesus é a palavra. Isso é muito, todo mundo sabe disso, mas você precisa entender o tamanho de ser isso. Ele é a palavra, é o detentor de todo conhecimento, nas galáxias, na terra, em todo lado. Todo conhecimento é dele. E ele ainda disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, ele está dizendo: eu estava lá quando houve aquela batalha. E o grande dragão, quando arrastou com a sua cauda 30% dos anjos, ele estava dizendo: eu estava lá. E ele estava lá vendo também quando Moisés abriu o mar vermelho, quando Josué fez o sol parar, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi liberto da fornalha de fogo. Ele estava lá com Daniel na cova dos leões. Ele estava lá. Então ele é tudo, ele é a palavra encarnada. Isso é Jesus, a palavra. Então, para eu poder entender sobre o manejar da palavra, eu preciso entender qual é o contexto da palavra. Então diga assim comigo: a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, bom, Jesus é a palavra. E o que Jesus, quando o Espírito dele, a palavra, foi encarnada, o que ele fez? Além de, muito interessante, olha aqui, ó. Você vai lembrando,
Olha aqui, ó. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, ele curava toda a enfermidade, mas algo chama a atenção. Por quê? Porque ele não ficava só no âmbito da cura, algo ele estava também fazendo. O que ele estava fazendo? Ele estava aqui, ó, ensinando nas sinagogas, por todas as cidades e povoados, pregando a palavra do reino de Deus. Então, o que é a palavra? Ele veio trazer qual conhecimento para nós? Ele veio trazer o conhecimento de onde ele veio. E de onde ele veio? Do reino. Então ele era a palavra do reino de Deus. Então ninguém conhecia o reino, só ele conhecia. Ninguém poderia ensinar o reino, só ele. O pão vivo que desceu do céu, o homem do céu, o Filho de Deus, ele poderia fazer isso. Então o que Jesus começou a falar? Aí evangelho significa boas novas. Então ele começou a pregar a novidade. Qual é a novidade? A novidade é o reino de Deus. Aí ele disse, ó, arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então essa palavra é a expansão, é a disseminação do reino de Deus na terra. Então, quando essa palavra, que é o evangelho, que é as boas novas, a palavra de Deus, ela entra em mim, ela ilumina o homem. O que é iluminar? Vivificar o meu espírito. Então quando o meu espírito é vivificado, o que acontece? Essa palavra tem poder de me arrebatar do reino das trevas para o reino da luz. É a palavra da vida eterna, é a palavra da salvação. Então o que Jesus veio fazer? Jesus ele veio curar, veio. Jesus veio ressuscitar morto, veio. Jesus veio pregar o evangelho para os pobres, veio. Mas o que Jesus fazia o tempo todo e não tinha descanso? Não tinha nem onde recostar a cabeça, segundo ele. Incansavelmente ele disseminava o conhecimento que era ele próprio. E o que ele era? A própria palavra. Ele era o quê? Ele era o verbo, ele era a palavra, ele era a representação do reino de Deus na terra. Então ele começou a ensinar isso. A palavra de Deus. Então, esse era o ministério de Jesus. O que ele fazia, além de curar, além de libertar, era ensinar sobre o reino, sobre esse lugar. Então, eu posso dizer que Jesus ele transmitia a palavra da verdade, o reino. Eu posso dizer que Jesus ele não só transmitia, mas ele transferia o conhecimento da palavra da verdade. Então Jesus ele se mostrou para o homem. A criação, por meio de Jesus, se abriu para o homem. E aí em João, continua João. Quem está entendendo? Essa palavra está edificando a sua vida hoje, nesse final de semana? Amém? Olha só, porque nós, aqui meu irmão, nós vamos só falar de Jesus, não tem outro. De vez em quando vai cair um Moisés aí, um Abraão, mas o tempo todo vai ser Jesus Cristo. Amém? Olha só, olha aqui em João 12, olha, quando eu falo que ele veio se mostrar, ele veio se abrir. A palavra veio se abrir como uma flor, Rosana. Vocês querem me ver?
Se me ver, vê o Pai. Deixa eu me mostrar para vocês quem eu sou. Aí ele abre ele mesmo. Ele mesmo o quê? Porque ele é a palavra. E quando ele se abre mostrando o reino de Deus na terra. Amém? Olha isso, ó. João 12, 44. Ó. Jesus chamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ó, ele já está dizendo quem ele é. Ele está se abrindo. Aqui, ó. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então vocês não precisam ficar querendo ir atrás do Pai. Porque se me vê, está vendo o Pai. E se vê o Pai, está vendo o reino. Eu sou a palavra da verdade. Aí um momento ele disse: eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão transportado por mim. Aí, olha aqui, eu vim como luz para o mundo. Então ele aqui já está te dizendo, ó, ele está dizendo: eu sou a palavra, eu sou a palavra. E eu sou o quê? Luz para o mundo. Eu sou luz para o mundo, a palavra. Então, se eu falo em manejar a palavra, eu preciso entender a pessoa de Jesus Cristo. Porque senão eu vou ficar agarrado em entendimentos religiosos. Porque não tem jeito, meu irmão, de você conhecer Jesus e ficar preso nas amarras da legalidade, do legalismo. Porque toda vez que você começa a conhecer Jesus, você vai experimentando da graça. E todo legalismo, toda lei vai ficando para trás na sua vida. Não tem jeito. Então, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então ele está dizendo: eu sou o Salvador, eu sou luz e eu sou o Salvador. Eu sou a palavra da vida eterna, a palavra da salvação. Eu vim trazer o reino. E em um determinado momento ele disse: o reino de Deus não virá de visível aparência, mas ele estará dentro de vós. Ele estava ensinando. Por quê? Porque ele ia fazer morada dentro de nós. Então o que ele estava ensinando? Algo que era um paradigma, meu irmão. Porque até então eles só conheciam lei, a lei de Moisés, a lei mosaica. E de repente ele veio falar sobre o reino de Deus. É outra realidade. E aí ele está se mostrando. Aqui. No 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então o que ele estava? Ele estava falando sobre o que o Pai mandou ele falar, que é disseminar o quê? Que é transferir o conhecimento do quê? O conhecimento do reino de Deus. Então todo o tempo ele estava aplicando isso, aplicando o reino. João 13, 14 diz, ele disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então ele estava se abrindo, ele estava mostrando quem ele é. É a palavra, a própria palavra, a palavra encarnada. Então ele estava transferindo ele a nível de conhecimento. Amém? Então, se eu falo sobre esse manejar da palavra, eu preciso entender isso. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos 66 livros,
39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aí, quando o Senhor Jesus ele andou na terra, o que foi transcrito? Por onde ele passava, foi transcrito o Evangelho. Os 4 Evangelhos. Depois teve as epístolas no Novo Testamento. Mas o que ficou registrado? Ficou registrado o homem que desceu do céu, que havia de padecer, que havia de morrer, que havia de ressuscitar, que havia de ser elevado aos céus, para que quando ele fosse elevado aos céus, ele atraísse todos nós para ele. Então isso ficou registrado. É o reino de Deus. A palavra de Deus diz que nem todos os livros do mundo conseguem compor tudo aquilo que Jesus verdadeiramente fez, porque é muita informação. Você imagina o verbo, a própria palavra não contém livro suficiente para tentar escrever a palavra encarnada. Então o que foi registrado aqui foi o que ficou para nós, para alimentar a nossa vida, para trazer a luz que a gente precisa, para a gente receber a palavra da eternidade, a palavra da salvação. Então tem muita gente que fala assim: eu vou ficar só no Novo Testamento, vou deixar o Antigo Testamento. Não, você tem que entender que o Antigo Testamento, ele hoje faz sombra para o Novo Testamento. Então, é como que se o Novo Testamento, ele absorvesse o Antigo Testamento. Eu não vou abolir o Antigo Testamento. Por quê? Porque quando eu começo a manejar a palavra, existem coisas que eu começo a ler no Novo Testamento, que eu preciso completar no Antigo. Você alcança um conhecimento completo quando eu vou no Antigo Testamento. Às vezes eu estou lá no Antigo Testamento e eu não consegui alcançar o conhecimento completo, mas eu fecho lá no Novo Testamento. Amém? Então, Jesus é a palavra. Então, de Gênesis a Apocalipse, ele é a palavra. Então, tudo que está aqui é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é Jesus Cristo. Amém? Então isso eu preciso entender na minha vida como um homem do céu, como um homem aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então eu preciso entender essa palavra, e a palavra é Jesus, a palavra é o reino de Deus. Amém? Aí você vai começando a entender: nossa, como foi bom eu aprender sobre a confissão da palavra. Como que essa ferramenta me ajudou. Porque a confissão da palavra, ela me faz perseverar. A minha mente, ela é corrigida. Como que foi bom isso? Como que foi bom eu aprender, buscai. Olha só, ele está dizendo que eu preciso buscar a me comportar como uma pessoa aprovada. Buscar não quer dizer que eu não seja aprovado. Eu preciso entender que eu já sou aprovado. É buscar o entendimento. Você entendeu? Isso daqui faz toda a diferença na cruz. Por quê? Porque a cruz me aprovou. Aqui, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura, quer dizer o quê? Eu preciso ir lá e pronto, eu sou aprovado. Por quê? Porque a palavra da eternidade entrou em mim e me acendeu e me tornou eterno. Então hoje eu sou o quê? Eu sou um homem do céu, eu sou salvo, eu sou eterno. Então todos aqueles que são eternos, que tiveram seu espírito vivificado, procura apresentar-te a Deus. Porque eu nasci de novo, mas a minha mentalidade da minha velha natureza
quer me dizer ao contrário. E é aí que eu começo a ter a batalha no meu interior, a batalha no meu interior. Aí, agora que eu tenho entendimento, independente daquilo que eu estou sentindo, eu bato o pé no chão e digo: eu sou aprovado. Mas e aquele sentimento? Isso não vai mudar isso na minha vida. Não vai mudar essa realidade. Por quê? Porque a cruz é irrevogável. Não tem jeito de apagar a cruz. Então eu fui aprovado por algum ato de justiça que eu pudesse ter feito? Por alguma bondade? Não. O meu coração continua sendo aquele mesmo coração, que às vezes é até difícil de perdoar. E eu estou nessa batalha. Aí você está nessa batalha. Aí você está dizendo assim: eu não estou conseguindo perdoar ou isso e aquilo. E aí você se acha culpado. Não. Você se apresenta aprovado. E vai continuando na jornada, que uma hora isso vai sumir do seu coração. O fato é que a religião e o legalismo manda você parar. Aí uma pessoa, eles chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu fumo cigarro, mas eu gostei de vir aqui no culto. O senhor pode mandar para mim as mensagens para eu ouvir de casa, porque eu fumo cigarro e tal, eu não me sinto. Aí eu falei: não, aí você não consegue largar o cigarro ainda, não adianta. Aí aquela oração milagrosa, né? Botar a mão na cabeça dele. Você não adianta, você não consegue? Não, não consigo ainda. Mas eu quero te dizer para você continuar vindo aos cultos, sentar ali e adorar a Deus. E é o seguinte, aí você, cuidado com o que eu vou falar agora, me entenda. Se você chegar lá fora e fumar o cigarro, meu irmão, não se condene. Eu quero dizer uma coisa: você quer parar de fumar? Eu quero, pastor. Então continua vindo ao culto. Que alguma hora, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a retirar essa vontade de dentro de você. Mas ele não pode parar de querer entrar em Deus, ou de querer conhecer a Deus, porque ele está fumando cigarro. Quantos estão entendendo isso? Porque o legalismo vai dizer para ele: não, você não presta. E a graça vai dizer: vem você fumando. A graça vai dizer: vem você, pecador. E a religião, o legalismo vai dizer: primeiro se conserta, para depois você vir. E a graça fala assim: vem cá, do jeitinho que você está. Ah, mas ele vai continuar pecando, meu irmão, não adianta. Se ele entrar na presença de Deus, alguma hora esse homem será liberto. Por quê? Mesmo porque a confissão não vai deixar. Porque eu estou lá, estou agradecendo que todos que estão aqui são curados e são libertos. Então todos estão dentro da minha confissão. E eu creio que se ele vem fumando, ele vai sair sem fumar. Então, para ajudar as pessoas, diga assim: para eu ajudar as pessoas, eu preciso manejar a palavra da verdade. Eu preciso conhecer a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque senão eu vou matar todo mundo, porque eu não tenho conhecimento. Por que tem muita gente morrendo? Entra na igreja, morre. Entra na igreja, morre. Não morre no sentido de uma renovação de vida. Morre literalmente. Por quê? Porque existem homens que pegam aquela pessoa e começam a ditar para ela: ó, é isso. Ela não aguenta. Aí ela já vem de lá assim, ó. Aí você pega um caixote, outro caixote, um saco de cimento, 2 quilos de areia e joga em cima dela. E ela não aguenta.
A graça não é assim. A graça faz assim, ó. Vem cá. A graça faz assim, ó. A graça faz isso. Assim que a graça faz. Amém? A religião faz assim, ó. Não toca aqui que é sagrado. O legalismo faz assim, ó. Não toca aqui que é sagrado. Não toca. Você está cheirando a cigarro. Aí a graça faz assim. Vem. Vocês estão entendendo? Aí você está falando assim: pastor, está dizendo que todo mundo pode fumar. Não estou falando isso. Eu estou falando que você precisa manejar a palavra para salvar vidas. Porque senão, você vai matar as vidas. Então a palavra é Jesus. Jesus é o reino. E o reino é graça. Você consegue repetir comigo? Vamos lá. A palavra é Jesus. Jesus é o reino. E o reino é graça. Amém? Aplauda o Senhor. E agora nós vamos para a última janela da aula ou ministração, não sei. Manejar a palavra. Agora que a gente tem um pano de fundo com relação à palavra, como que eu vou ter um entendimento da palavra? Diga assim: eu posso, todo mundo, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso memorizar e eu posso meditar. Isso tem que estar muito bem registrado lá. Então, quando a gente fala de uma transformação de mente, eu vou nutrir a minha mente de conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra do reino. Então, eu posso fazer uma leitura. Você pode, todos os dias, ter o hábito de fazer uma leitura. Quem tem esse hábito aqui de ler a palavra? Você lê e adquire o conhecimento daquilo que você leu, certo? Por exemplo, eu ministrei aqui sobre Daniel 7. E naquele texto está dizendo que Daniel viu o grande tribunal de Deus. E ele viu 4 monstros se levantar do mar. Tudo isso está escrito. Eu estou lendo e estou entendendo e estou tendo esse conhecimento. O conhecimento que está escrito. Então isso é ler. Eu posso ler a passagem da mulher enferma e ter o entendimento daquilo que eu estou lendo. E essas coisas vão assimilando em mim, nessas leituras, daquilo que eu estou lendo. Então eu leio e conheço. Diga, eu leio e conheço. Agora, eu posso estudar. Aí é diferente. Além de ler e conhecer o que eu li, eu tenho um conhecimento mais. Diga, eu tenho um conhecimento mais. Por quê? Olha só, o mesmo texto. 4 monstros. Eu não vou me estender nisso. Aí eu vou estudar. Como assim? Aí eu uso outros livros, uso o Google, né? Graças a Deus pelo Google. Eu sou da época da enciclopédia lá, naquela parede lá que eu tinha que achar o que eu queria. Agora não, agora é só digitar que aparece tudo lá, né? Para os mais de 40 aí, tá entendendo o que eu estou falando, da enciclopédia, né?
Aí o que acontece? Eu não sei os nomes. Então, aí eu fui estudar. O que é o estudo? Aí eu entendi que o primeiro monstro representava um império babilônico. O segundo representava o império medo-persa. O terceiro representava o império de Alexandre o Grande, o grego. E o quarto representava o império romano. Então isso é estudo, é o conhecimento mas para aquele que maneja a palavra. Então, no momento em que eu estava fazendo a leitura, eu entendi a leitura, mas fiquei parado na visão. Então é necessário que haja o entendimento da visão. E aí eu fui procurar um estudo referente àquela visão para completar o meu conhecimento. Então o estudo completa o meu conhecimento. Então eu leio, eu conheço e conheço mais. Legal? Sim ou não? Agora, memorizar, eu estou falando para quem maneja a palavra, tá certo? Memorizar já é outra coisa. Eu posso memorizar versículos, eu posso memorizar passagens. Às vezes você não sabe o capítulo e o versículo que está, mas você sabe que está lá. Então, eu gosto muito, eu particularmente, de memorizar alguns versículos importantes. Por exemplo, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores. Isso é verdade? Então, eu como um homem que maneja a palavra, muitas vezes eu estou sentindo algo no meu corpo. E eu acordo na madrugada, vou lá para fora e eu começo a agradecer. Por quê? Porque ele levou sobre si. Aí as pessoas chegam, estão dizendo isso de você, fizeram aquilo. Aí teve um motorista que uma vez eu emprestei ele para dirigir para uma mulher, e essa mulher foi em Brasília, ele foi levá-la, ela não sabia quem ele era. Aí quando ele chegou de lá, ele me contou, ele falou assim: rapaz, eu vi tudo, fiquei perto, e aquela mulher pegou teu nome, anotou, entrou no centro de Macumba, e lá veio uns negócios lá, ela pegou o teu nome, botou dentro de não sei o que lá, e ofereceu tal coisa, para derrubar teu negócio. Aí ele veio me contar. Aí eu levanto as minhas mãos e digo: toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua confessada contra mim eu a condenarei. Então, são memorizações importantes que no momento que eu recebo um ataque, eu posso manejar, porque eu manejo a palavra, porque essa é a verdade. Então eu creio que aquela mulher verdadeiramente fez isso, mas eu também creio que quando eu levantei as minhas mãos, foi tudo desfeito. Então, memorizar faz parte do contexto da meditação. Então as pessoas falam, ler não tem nada a ver com meditar ou estudar. Não, meu irmão, está tudo uma coisa só. Eu leio, eu estudo, eu memorizo. Tá certo? Agora vem algo diferente que completa a meditação, que a gente vai indo para o final.
meditar nesse contexto é refletir. Diga, refletir. Então eu leio, eu estudo, eu memorizo e reflito. Aí eu completo a meditação. Você está entendendo? Então, como assim refletir? Você começa a ler o texto. Vou dar um exemplo aqui legal, olha só, para a gente ir para o final. Em Marcos. Marcos 5. Marcos 5, 25. Vamos fazer na prática aqui. Porque você maneja a palavra, sim ou não? Olha só. Grande multidão o seguia cumprimentando. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia. Estou lendo. Você está lendo? Aí quando você, hemorragia, e se você for estudar, você vai ver que todos que sofriam de hemorragia eram discriminados na sociedade. Então, aí eu agora, estou estudando. Então eu vou ler de novo agora. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, ou seja, ela era discriminada na sociedade, porque sofria de hemorragia. Então, já adicionou um conhecimento, não é, Fabinho? Olha lá. E muito padecera na mão de vários médicos. Médicos. Aí eu vou estudar. Médico naquele tempo era raro. Caríssimo. Caríssimo. Quem conseguia trazer um médico em casa é porque tinha dinheiro. Aí tendo despedido tudo quanto possuía, ela gastou tudo até não ter mais condição de chamar o médico na casa dela. Então estou estudando. Você está entendendo? E isso está acontecendo. Por quê? Porque eu manejo a palavra. Eu tenho prazer nisso. Eu gosto disso. Eu sou do céu. E existe uma compatibilidade na palavra de Deus com o meu espírito vivificado. Os dois se entendem. A minha velha natureza, não. Mas a minha nova natureza recebe aquilo. É compatível. Por quê? Porque o homem natural não entende das coisas espirituais. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Aí eu vou tendo discernimento espiritual. Aí diz, despedindo tudo quando possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Aí eu estou lendo. Eu fiz um estudo, entendi a mulher, para eu entender o contexto do que aquela mulher estava passando. Aí eu consegui assimilar mais. Ela perdeu todo o dinheiro dela. Ela era rejeitada pela sociedade daquela época. E ela ainda era mulher naquela época. Então, aí eu vou começando a entender mais coisa. Ela não vai poder ter filho. Ela não vai poder construir família. Ela não vai poder ter um lar. Ela não vai poder ter uma casa. Ela era rejeitada. Então ela começou a vagar pelo mundo. Meu Deus, mas não está escrito isso aqui? Eu estou tendo entendimento,
Eu estou tendo entendimento do que eu estou lendo, do que estou compreendendo, e o conhecimento, mas aí vai, aqui ó, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Olha o que ela fez. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Um negócio aqui dentro assim. Tem coisa aí, tem mais coisa aí. Isso é ter prazer. Ter prazer é isso. Esse negócio está aqui dentro, meu Deus. Olha o que essa mulher fez. Aí vai trazendo aquela paz. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra. E aquele, de repente, uma coisa que não tem nada a ver com isso, num outro contexto, uma amargura que eu estava sentindo, sumiu. Porque o Evangelho está entrando em mim. E aí eu começo a querer mais. Aí a minha alma começa a debruçar naquilo. Eu falo assim, eu quero mais, porque eu estou sentindo uma coisa boa. E é assim que acontece. O que faz o legalismo? Bloqueia isso. Porque se você descobrir isso, você não quer mais parar. Porque toda alma humana tem necessidade de Deus. Toda alma tem necessidade de preencher um vazio que só a palavra da eternidade preenche. Às vezes eu não tenho dinheiro nenhum, mas isso aqui vai me encher. Para me dar paz, para confessar para eu vir o dinheiro. Então o que a palavra faz? Ela me traz paz, para eu poder lá e agradecer a manifestação. O que não pode acontecer é de eu perder a minha paz. Por quê? Porque o mundo sempre vai querer tirar a minha paz em todos os lados. E o que essa palavra me traz? Ela me traz o conforto. Meu Deus, nós não passamos nem 3 versículos. Não passamos nem 3 versículos. Nós estamos aqui 10 minutos falando de 3 versículos. E como que eu estou cheio. Ai, meu Deus. Por quê? Porque eu estou meditando. Acontece comigo muitas vezes de eu ter 15, 20 pessoas para atender. E aí eu chego mais cedo e aí eu fico ali meditando na palavra. Aí nossa, está chegando a hora de atender o povo. Eu preciso parar aqui. Aí eu vou lá e marco o lugarzinho. Aí eu vou lá, atendo todo mundo. Fulano, Beltrano. Aí daqui a pouco, algo lá dentro faz. Vai lá completar. Vai lá completar. Isso é meditar, você está entendendo? Aí eu volto lá e completo o entendimento. Meu Deus, que gostoso. Isso é ter prazer. Diga, existe uma promessa para quem tem prazer na lei do Senhor. Aí, quando você vai continuando o texto, para a gente ir aqui, ó, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas tocar as vestes, eu serei curado. Aí você, no meio dessa reflexão, porque aí ó, o seu Espírito, o Espírito Santo, que vai te ensinar todas as coisas, que habita dentro de você. Aí no momento em que você está ali refletindo, você está vendo, e você está imaginando, você está fazendo a reflexão. Aí a reflexão, ela entra em mim, e o Espírito Santo devolve uma revelação.
E aí entra a palavra revelada. E aí eu começo a andar na palavra revelada. O que foi revelado para mim? Foi revelado o seguinte: ela estava se convencendo de que ela era curada. Por quê? Porque Deus já é convencido. Ela não precisa convencer Deus para receber a cura. Ele está lá, exalando o reino, exalando cura. E o que eu preciso fazer? Me comportar como filho. E o que um filho faz? Vai lá e recebe. Amém? Então isso é o contexto da meditação. Então, diga assim: toda reflexão na palavra de Deus, eu recebo uma revelação. E essa revelação, ela pode nortear a minha vida e nortear a vida de muitos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu recebo do Espírito na minha vida é eterno. Então, se é a revelação que veio do Espírito Santo, que veio, ela tem o quê? Ela é eterna na minha vida, não é passageira. Você pode fazer, porque Deus respalda. Amém? Agora a gente encerra no Salmo 1, onde tem a promessa. Olha a promessa. Você hoje já ouviu falar muito nessa história de ter prazer na lei, né? Aí a gente vai, lembra que eu falei para você que muita coisa que a gente tiver refletindo no Novo Testamento, nós vamos ter um entendimento completo no Velho? Uma coisa está conectada na outra. Aí eu completo o meu entendimento da reflexão que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou me vendo. Eu estou me vendo ali. Prazer na lei de Deus. Eu acordo e vou meditar na palavra. Eu não vejo a hora de meditar na palavra. E muitas vezes eu não consigo sair. Quem me conhece sabe. Eu fiquei 1 ano em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. 1 ano. E daí saiu umas 10 ministrações. 1 ano. Porque você não consegue sair. Você está refletindo, e volta, e refletindo, e volta. Aí você vai lá em Apocalipse, tem o entendimento de Gênesis. Aí você vai lá no Novo Testamento, tem o entendimento de Gênesis. Aí você vê Deus relacionando com Adão. Aí depois você vê Jesus lá na frente, devolvendo o Espírito Santo, soprando o Espírito Santo, meu Deus. Aí tudo está conectado, tudo está conectado. Aí você vê em Gênesis, ele perdendo o relacionamento com Deus. Aí lá no Novo Testamento, você vê o véu se rasgando de cima a baixo, e me dando de volta o relacionamento com Deus. Meu Deus. Aí você vai, ó. Agora, vamos completar então no Salmo? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha aí. Qual é o prazer? Prazer era na lei. Ou seja, tudo que o mundo pode me oferecer, o meu prazer está
na palavra de Deus. E aí a gente volta e entende, o que é a palavra? A palavra é Jesus. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o reino é a graça. Então eu tenho prazer em quem? Eu tenho prazer em Jesus de Nazaré. E quando eu tenho prazer em Jesus de Nazaré, na hora que eu estou meditando, as palavras se saltam na reflexão, e eu recebo uma revelação. Aí eu descubro que tem uma Bíblia dentro da Bíblia, que é para mim. É para mim. 7 bilhões de pessoas, mas o Espírito Santo falou aquilo comigo. Amém? Para eu aplicar na minha vida. Aí então, ele está dizendo, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Aí eu vou, antes o seu prazer está em Jesus. Então vale o salmo. Ó, e em Jesus, que é o verbo, eu medito de dia e medito de noite. Olha a promessa. Olha a promessa. Você quer ser próspero? Você quer de fato que as coisas aconteçam na sua vida? Então qual é o caminho? O caminho sou eu ter prazer em Jesus Cristo de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu. Aí diz, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Meu Deus, agora você imagina uma árvore plantada junto à corrente de águas. Essa árvore tem falta de água. Agora é você essa pessoa. Você é como essa árvore. Você tem falta de alguma coisa? Quando eu tenho prazer em Jesus, eu tenho prazer em Jesus, eu tenho prazer na palavra, eu tenho prazer no reino, eu entrei na graça, isso tudo é reino de Deus. Aí, buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, existe um acrescentar para aqueles que têm prazer em Jesus. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Aí vai, que no devido tempo dá o seu fruto. Meu irmão, dá o fruto. Dá o fruto. Você, por exemplo, eu que estava trabalhando como empresário, eu vi todas as empresas ao meu redor cair. E a empresa que eu estava na frente estava dando fruto. Isso é uma promessa. Ela vai se cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai se cumprir. Aí ó, e cujas as folhagens não murcha. Não murcha. O que significa isso? Você não pede, você dá. Então você está alimentando pessoas que estão murchas, porque você não murcha. Você não murcha. Você tem para dar. O seu barco vai a pique. É palavra, é promessa. O meu barco vai a pique. E aí você chama o povo todo que está lá na praia esperando. Você, eu estou levando peixe para todo mundo aí. Por quê? Porque você não murcha. Você alimenta. E tudo quanto ele faz, prosperará. Será bem sucedido.
Amém? Então, tudo que você fizer vai prosperar. Amém? Tudo que você faz é bem sucedido. Tudo que você faz vai prosperar, vai dar certo, vai florescer. Por quê? Porque antes eu não tenho prazer no mundo, eu tenho prazer em Jesus, na palavra, no verbo, no pão vivo que desceu do céu. Vamos adorar a Deus? Fica de pé. Você pode dar aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Bem forte, bem forte. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh Espírito Santo, declare isso ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar
semana abençoada e produtiva, cheia de Deus. Amém? Deus abençoe vocês.